Planeta Podcast, nosso cantinho aí de todas as terças-feiras, das 12 até as 13 horas, 13h20 mais ou menos. Hoje a gente vai fazer 1 hora exato, viu, Eudes? Até as 13, porque, pessoal, logo após já vou emendar uma live aqui com a Júlia, também aqui do Projeto Farol, uma vez por mês. Eu participo do programa dela e ela estará aqui daqui a pouquinho. Então, assim que acabar esse, para quem tiver tempo, é claro, já vamos emendar aqui e eu vou falar com a Júlia hoje sobre um tema que ela pediu, que são assédios extrafísicos, ataques extrafísicos, né, em geral, porque eu pude me especializar muito nisso por causa de anos de sessões de desobsessão como médium e também através das projeções. E é claro, observando de conjunto tudo isso, eu pude estudar bastante essa questão na teoria e na prática, e aí eu posso falar desses mecanismos de assédios por estar trabalhando em relação a isso, tentando desassediar primeiro a mim mesmo, depois ao mundo, porque não adianta tentar melhorar o mundo sem você melhorar nada. Tem um mentor espiritual que outro dia me passou uma expressão muito boa. Está tendo uma infestação, sei lá, de pulga, de rato, de alguma barata, alguns insetos ou roedores numa casa. Então se chama uma empresa ou alguém para poder desinsetizar a casa ou desratizar a casa. Então, assédios espirituais é como roedores extrafísicos, roendo nossas energias, nosso bom senso, nossa mente. Então, em primeiro lugar, desassédio é desratização consciencial. Tirar os ratos da gente que vêm atraídos por pensamentos estranhos, emoções ruins nossas mesmas, porque semelhante atrai semelhante. Então, seres extrafísicos que não estão legais encostam e aí começam a drenar energias por processos de obsessão variados, que tem vários motivos, é claro. E aí é preciso exonerar essas presenças, melhorando o padrão da energia, irradiando alguma coisa melhor, que começa sempre no pensamento, porque não adianta manipular a energia bem e se tiver mal intencionado, por exemplo, eu conheci pessoas que manipulavam a energia e jogavam contra os outros, porque tecnicamente o domínio da energia tem a ver com concentração, não tem a ver com o caráter, se a pessoa é boa ou ruim, que a história está repleta de exemplos de pessoas que escorregaram para o lado escuro da força e começaram a projetar suas energias para fazer o mal. Então, é necessário, além de saber trabalhar suas energias, seu chakra, sua aura, e isso não é da noite para o dia, não é aqui, pela internet que você vai aprender, é dedicado a algum trabalho ou desenvolvimento assim, irradiar energia, mas com pensamentos legais e sentimentos bons, para desratizar a consciência, né? E aí eu vou estar falando sobre esses assédios e autodefesa logo na sequência. E só de falar um pouquinho nisso, se deixar, eu já vou indo nesse tema. Mas a gente vai pegar hoje a segunda parte do livro do Irã, que eu li o relato projetivo dele semana passada, e ficou um segundo relato que eu vou compartilhar com vocês, vou pontuar, assim como eu fiz semana passada. Logo depois eu posso responder perguntas. Agora veja, pessoal, perguntas sobre o tema, para a gente otimizar o tempo, a oportunidade de estarmos aqui. E no programa seguinte, eu vou fazer um de perguntas e respostas. Então, segura aí as perguntas de vocês. No próximo programa, perguntas à vontade aí desde o início, tá? Para a gente poder organizar. E hoje nós vamos ter até 1 hora, logo depois vamos mudar o tema e engatar no programa da Júlia. Eudes, dá oi pro pessoal. Bom dia a todo mundo, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos aí. Bora para mais um dia. Mais um dia, né? Ainda bem, mais um dia e produzindo alguma coisa legal, né, Eudes? Outra coisa, pessoal, todos vocês navegam pela internet, pelo YouTube, Instagram, e é claro, tem muitos conteúdos diferentes, né? A internet, ela democratizou tudo, todo mundo coloca opinião sobre tudo. Agora, tem que filtrar, vou voltar nessa mesma tecla, repetir isso sempre. Filtra tudo que vocês assistirem, escutarem, observarem, incluindo tudo que eu falo aqui, só aceito o que passar
pelo crivo do bom senso, da razão, da inteligência e da sensibilidade natural de cada um, dentro do nível de consciência de cada um. Porque no bolo da internet tem coisas legais, mas tem muita coisa atrapalhada, principalmente na parte espiritual, principalmente sobre saídas do corpo. E outro detalhe, vocês já sabem, eu já falei muito sobre catalepsia projetiva, a paralisia que antecede as projeções muitas vezes. E isso é necessário falar sempre, porque cada vez mais pessoas mandam mensagens sem saber o que está acontecendo. E é claro, se alguém olhar escutar os meus programas lá da Rádio Mundial, falei isso quantas vezes, ou até aqui mesmo, ou em lives que eu vou, a pessoa pode se esclarecer, mas tem muita gente nova que entra a cada dia na internet. Os mais antigos vão falar, você está repetindo um tema. Pois é, mas a necessidade que muitos jovens têm de estar tendo catalepsia. Eu vi duas coisas essa semana na internet. Uma pastora dizendo que a catalepsia, que ela não usa o termo catalepsia, paralisia do sono, é o diabo afetando a pessoa e que a alma está desconectada do corpo por alguma coisa, porque a pessoa não tem Jesus no coração. Que conversa fiada, né, gente? E a outra, de um médico dando 1000 explicações técnicas sobre a paralisia, sem explicar exatamente o que era, e dizendo que algumas pessoas têm a ilusão de sair do corpo durante a paralisia do sono. Ora, a paralisia, ela pode ocorrer com você na vigília. Você está sentado meditando, de repente tem a paralisia e fica no estado alterado, e tem uma saída do corpo, com o corpo sentado. Você não estava dormindo. Como é que você vai chamar de paralisia do sono? Ali é uma catalepsia dentro da meditação, por exemplo, como pode ocorrer com você deitado, com metabolismo baixo, e ocorrer uma saída do corpo. Então, filtrem tudo. E não aceita o que eu estou falando aqui também. Filtra, vê se tem embasamento. Eu venho falando há muitos anos que quando ocorre a catalepsia, eu uso para sair do corpo. O Saulo Calderon também fala. Outros autores e pessoas que trabalham com saídas do corpo falam a mesma coisa. Então, como é que vocês tiram a dúvida? Fazendo um test drive. Quando acontecer a paralisia, não se mexa e relaxa e pensa em flutuar e vê o que vai acontecer. Que aí você tira a prova dos 9 para ver quem é realmente que está falando direito, né? Mas é importante, tem muita informação confusa ventilada na internet. Bom, vamos lá, Eudes, pode abrir lá. Pessoal, capítulo 13 do livro O Médico da Alma do Irã. O título é Como Discernir a Qualidade dos Seres Viventes. Eu vou então ler como fiz semana passada, vou pontuando ponto a ponto, tá? Para poder melhorar o entendimento em cima disso. Próximo programa, perguntas e respostas, e nos seguintes eu vou trazer os relatos do projetor brasileiro Hamilton Prado, que desencarnou em 1972 e que tem um livro No Limiar do Mistério da Sobrevivência, Experiências com o Eu Astral. E aí eu vou contar minha história com Hamilton Prado, porque eu o conheci fora do corpo, anos depois da morte dele. Tenho histórias com ele, mas vou pegar os relatos dele primeiro e pontuar uns 2 programas. E aguardem, eu ainda estou pensando. Ontem eu estava mexendo em alguns materiais. Recentemente eu mostrei para o meu grupo de estudos lá no IPPB, que é toda quarta-feira, das 20 às 22h15, é um grupo de 120 pessoas que fizeram os cursos de saídas do corpo comigo, presenciais aqui em São Paulo, e que eu mantenho eles estudando toda quarta. O grupo está desde 1997. E todo ano eu vejo quem está faltando e tiro e coloco o pessoal que concluiu os cursos. Aí eu oxigeno o grupo. Metade do grupo é antigo, metade nova, e vamos indo. E ali eu esclareço muita coisa. Toda quarta, o ano inteiro, fazemos práticas. Recentemente, eu recebi um material de um mentor extrafísico ligado à velha tradição egípcia clássica, e ele me passou alguns apontamentos iniciáticos sobre o que os egípcios chamavam de Ka, o duplo individual, o duplo de uma sala, o duplo de um curador, o duplo das mãos, ou seja, um material sobre o Ka, o duplo, a energia das coisas, material inédito. Aí eu vou escalonar os temas, se eu vou passar isso antes do Hamilton Prado ou depois. De qualquer forma, temos todas as terças-feiras, então eu vou lentamente
passando aqui, gradualmente, compartilhando esses textos. Mas o próximo programa, Pergunta e Resposta, os que vierem depois, 3 ou 4, Hamilton Prado, K, o Duplo, e outras coisas que eu puder ir compartilhando aqui com vocês. Sempre lembrando, não sou mestre de nada, não sei tudo, não estou atrás de seguidores, sabe? Não quero doutrinar ninguém, eu quero é compartilhar as coisas que eu amo dentro da espiritualidade, principalmente as saídas do corpo, e é isso que a gente está fazendo aqui num programa chamado Falando de Espiritualidade, que é para falar dessas coisas mesmo. Eudes, tudo certo? Vamos lá. Pode passar. Muitas escolas de ocultismo referem-se a obstáculos inevitáveis de uma baixa ordem de evolução aos quais nomes especiais são dados. Por exemplo, Eudes, modernamente, fazendo uma visão de conjunto, ele está citando escolas de ocultismo porque ele era ocultista, ele era maçom e ele estava em 1926 na França. Quer dizer, praticamente quase 100 anos antes não tinha abertura que tem hoje para outras áreas. Então a referência dele era o ocultismo. E lembrando que ele é um dos pioneiros aí na literatura de saída do corpo, porque na época dele não tinha quase nada, né? É um dos autores aí pioneiros dentro da publicação de relatos projetivos e abertos. Então a referência dele era o ocultismo, que já falava desde priscas eras de que entidades sombrias, seres trevosos, poderiam atacar alguém, seja na vigília, ou seja numa saída do corpo, ou em algum outro momento, configurando um assédio extrafísico. Então, ao longo do tempo, foram surgindo muitos nomes. Aqui no Brasil, por causa da influência do movimento espírita, a literatura do Nosso Lar, do André Luiz, o Chico Xavier, a nível popular, ou dentro da área espírita, a expressão obsessores, que já vem desde o século XIX lá com Allan Kardec e tal. Agora, outros vão chamar de assediadores ou de diabos. Os nomes variam de acordo com cada área que aborda o tema e também as explicações pertinentes, né? Eu pude aprofundar muito isso por causa das sessões de desobsessão como médium e nas saídas do corpo. É uma das coisas que eu mais pude aprofundar. Então ele está dizendo aos quais nomes especiais são dados, porque cada área dá um nome diferente. Desde os magos trevosos até o obsessor ali da esquina, o encosto. Pode ir. Certamente, na matéria densa e desagradável dos mundos mais baixos, são encontrados tipos de seres cujas descrições não considero necessário fazê-las. Me contentarei em citar alguns exemplos das vezes em que tive que lutar contra entidades malevolentes. O Eudes, quando ele fala mundos mais baixos, não são planetas, são subplanos do astral, mais densos, que aí cada cultura chamaria por um nome diferente. O Hades dos gregos, os mundos inferiores. A Guerrina dos judeus, o lugar de trevas e ranger de dentes. O plano astral inferior ou o plano espiritual atrasado, os nomes vão variando. Lá, a umbral, na literatura do Nosso Lar, pessoal, umbral, se vocês pegarem um dicionário, significa divisória, barreira, limite, limiar. O André Luiz cita que desencarnou, ficou num lugar escuro, que ele chama de umbral, até ser resgatado para Nosso Lar. Então, ele fica num ambiente que está no limiar, entre o plano físico e o plano extrafísico, propriamente dito, um ambiente cinzento, sombrio, onde ficam retidas entidades com um corpo espiritual muito denso, porque semelhante atrai semelhante, porque fizeram muita coisa ruim e isso está gravado energeticamente na energia, eu disse, porque a energia reflete a pessoa. Mesmo a pessoa que não tem autoculpa do mal que ela cometeu, ao projetar algo contra alguém, antes de chegar, aquilo está na mente da pessoa emissora. Então isso afeta ela também. Mesmo que ela não entenda isso, fala não tem autoculpa, mas a energia não é boa ou ruim, ela registra. E é isso que acontece quando a pessoa emerge fora do corpo, está retida numa malha energética, um umbral, uma barreira, uma divisória que se divide também em subplanos trevosos, mais denso, menos denso, até chegarmos e diluir, chegar no ambiente de cidades ou comunidades extrafísicas, chega mais acima, não tem forma, e daí é por diante, né? Então, quando ele fala mundos mais baixos, são esses planos mais densos, próximo aqui da vibração da Terra, umbral, os hindus chamariam cama louca. Louca, lugar, cama, desejo, lugar dos desejos densos, onde só tem gente desejando mal ou desejando coisa ruim. Cama louca, astral inferior, umbral, e é isso que ele fala, mundos inferiores, que não são orbes, mas subplanos. Vamos lá. Um dia, projetei-me com a intenção definida
de subir para planos mais altos. Como na época tinha pouca prática, não sabia como proceder corretamente. A projeção aconteceu com facilidade. Minha consciência estava extremamente lúcida. Novamente vou pontuar algo que eu pontuei semana passada. Como que você vai confundir isso com sonho? O cara está mais lúcido do que na vigília. Você sabe que você está consciente fora do corpo. Minha consciência estava extremamente lúcida e encontrei-me projetado com perfeito autodomínio. Lancei-me no espaço. A atmosfera estava bastante clara. No meio de um céu azul agradável, notei que havia, no alto, uma casa rodeada de nuvens escuras. Se ele fala no alto, não é uma casa aqui, mas num ambiente extrafísico. Comecei a dirigir-me para lá, quando notei que um ser estava vindo em minha direção. Ele estava vestido numa capa cujo verde escuro não inspirou confiança em mim. Ainda assim, apesar do meu descrédito, fui ao encontro dele. Logo encontrei-me no centro de uma cidade, sendo perseguido por homens de preto. Quer dizer, ele foi na direção dessa entidade que era trevosa, e isso mudou a vibração dele, ele se viu no astral inferior, numa cidade sombria, do astral inferior perseguido. Tá? Passando pelas formas que foram se formando ao meu redor, escondendo-me em uma casa e depois em outra, encontrei-me trancado num tipo de caverna pequena que não tinha nenhuma saída. Aqui, o Irã revela algo que eu vi muitas vezes como médium de desobsessão. É o seguinte, entidades plasmam formas mentais, que se você está no plano extrafísico, elas tomam forma devido à plasticidade do plano astral. Se você pensar numa flor, de você estar fora do corpo, aparece uma flor ejetada da tua mente, plasmada. Se você concentrar muito, essa flor vai adquirir uma forma mais ou menos densa, fixa, que vai oferecer obstáculo para a pessoa que está projetada. A não ser que a pessoa projetada esteja mais sutil para atravessar aquilo. Mas se a pessoa está no ambiente desse, ela está na sintonia daquilo. Então, espíritos maldosos com uma capacidade mental, não tem amor, mas tem capacidade de treino, podem projetar formas em cima da pessoa para causar claustrofobia psíquica. O Irã tinha isso, então ele narra muitas vezes, e eu vi isso muitas vezes também, uma entidade, por exemplo, você está aí, eu sou a tal entidade, eu projeto sobre você um campo energético para prender você. Quer dizer, você está encapsulado, enclausurado dentro de um campo energético trevoso que a minha mente colocou em você. Para ele parecia uma caverna escura, que na verdade é um campo de contenção trevoso. E normalmente não é uma entidade só que faz, são vários obsessores que performam esta forma mental e vai te dar claustrofobia psíquica. O que isso pode acontecer? Você perder energia ou o cordão de prata vá te puxar e você cair no corpo, achar que teve um pesadelo que estava preso, por exemplo. E isso pode se configurar como uma espécie de ambiente cavernoso, porque essas entidades plasmam cubos energéticos e jogam. Dentro do cubo é tudo escuro, cara. Parece que você está preso num campo de contenção, tipo alguém que está preso num elevador, faltou luz no escuro. A pessoa que tem claustrofobia, ela surta. Então, isso é feito para surtar o projetor, ou para impedir ele de continuar, ou para ele fazer ele perder energia, ou fazer ele voltar para o corpo e não atuar na desobsessão que ele atuaria. Então é importante demais estar falando isso em público, ainda mais com um livro que não é conhecido aqui, Eudes. E um detalhe, não adianta, muita gente vai ler isso aqui, vai entender por cima. Comigo aqui explicando, vai clarear muito mais, porque é uma experiência que outros já tiveram. Mas é legal você encontrar num livro, encontrar aqui eu explicando, outros conversando sobre isso, vai tornando mais normal. Mas esse aí é um dos mecanismos dos ataques extrafísicos, projetar campos de contenção escuro para causar claustrofobia no projetor extrafísico. Vamos lá. Mentalmente, chamei meu guia. Imediatamente eu estava livre das ilusões criadas por esses seres. Todos os traços de casas ou cidades tinham desaparecido. Eu estava no espaço, envolto por cerca de 15 pessoas, que eram totalmente incapazes de esconder seus pensamentos malevolentes. 15 entidades cercando ele fora do corpo, Eudes. Minha curiosidade aumentou. Contemplei suas faces invejosas e zombeteiras e fiz o sinal da cruz para me proteger. Eles se afastaram um pouco, de forma vacilante,
mas logo em seguida avançaram, rindo e discutindo grosseiramente. Quer dizer, ele fez o sinal da cruz com a mão, eu disse assim, para tentar afastar os caras. Fiz disso uma oportunidade de comprovar o valor dos tão chamados sinais mágicos. Tipo assim, pessoal, triângulos, pentágonos, nomes divinos. Não somente isso tudo não teve nenhum efeito, mas também eles imitavam meus gestos, rindo e me zombeteando todo o tempo. Eles até ameaçaram segurar meu braço para me fazerem parar. O resultado foi que perdi a calma. Isso foi um erro. Voltei ao corpo furioso, com os dentes cerrados, mas felizmente liso. Eudes, um dos erros. Supõe, você está fora do corpo. Eu sou uma daquelas entradas. Chego e tento tocar você, que é para drenar energia. Você reage e tenta me socar ou uma atitude ruim. Você é puxado para o corpo na hora, ou a tua vibração cai porque você ficou no mesmo nível de agressão do cara. A defesa não é revidar, é erguer o pensamento e vibrar uma luz, mas não para confrontar o espírito, e sim para que a luz melhore a todos. Quer dizer, não é clima de competição nem briga, mas de desobsessão, de que todos melhorem a gente também. Vamos lá. Poucos momentos depois, fiz uma segunda projeção, mas não fui incomodado por nenhum outro ataque deste tipo. Aprendi, então, que a melhor e mais forte proteção é um pensamento de amor que pode ser simbolizado pelo sinal da cruz. Pensamento de amor, a melhor defesa que tem é a luz. Eu disse, uma vez, um amigo meu estava de frente com uma entidade fora do corpo e ele resolveu fazer o que ele estava estudando. Ele resolveu fazer o mantra Om, da tradição hindu em sânscrito. E ele mentalmente, porque ele está fora do corpo, as cordas vocais estão lá embaixo no corpo. Ele com o chakra frontal do corpo astral, o para-chakra frontal, ele vibrava Om, Om. A entidade, além de não ser afetada, ainda repetiu o Om de volta para ele e falava assim, pode fazer quantas vezes for, porque eu sei que você no fundo não acredita em nada disso. Aí ele lembrou que quando ele era pequeno, tá, por educação católica, ele fazia o Pai Nosso e se sentia muito bem com ele mesmo. Ele fez um Pai Nosso, o cara foi embora. Por que funcionou o Pai Nosso para ele e não o Om? Porque o Pai Nosso dizia muito fundo ao coração dele, e o mantra Om era apenas algo que ele estava estudando, teoricamente, em aulas de yoga. Então a defesa é o que você tem dentro do coração. Em contrapartida, se fosse um hindu que fizesse o Pai Nosso, não funcionaria, porque ele não acredita que se fizesse o Om, funcionaria. Agora, para alguém de forma universalista, tanto o Pai Nosso quanto o Om seria com amor. Tá? Quanto o Salmo 23, quanto uma prece chinesa, ou o que quer que seja. O importante é o sentimento da pessoa, não é doutrina X ou Y. Muitas pessoas estão lacradas em doutrinas, presas àquilo e acham que só o mundo é todo feito na base daquilo. Não. É legal estar em algum lugar, mas é legal ter a mente aberta para olhar de conjunto as coisas. Vamos lá. Durante outro experimento, estava sendo perseguido por um indivíduo cujos pensamentos criavam cubos nos quais ele tentava prender-me. O que eu falei, né? Eu disse claustrofobia. De repente ele atacou-me. Tive a sensação de ter sido golpeado 2 vezes na cabeça. Apesar da dor, tentei libertar-me e reagir. É o seguinte, eu disse, quando ele fala atingido na cabeça, 2 rajadas de energia. Entidades, às vezes, criam petardos energéticos e arremessam. Aquilo pode, bum, bater. Na verdade, a energia não é uma pancada física. Mas se a pessoa está densa, no ambiente denso, ela sente como se fosse uma pancada. E no caso, ele fala dor, não é dor. É o desconforto psíquico que uma energia intrusa causa em você, se você não se defender. E aí ele tentou se libertar e reagir. Pode ir. Destruir suas formas de pensamento e subir acima dele para alguma camada mais alta. Ainda assim, ele fez o que pôde para seguir-me. Sendo incapaz de alcançar-me, veja, isso aqui eu já falei muitas vezes, entidade desse porte não consegue voar, não consegue muita altura, eles são muito densos. Vários projetores confirmam isso que eu estou falando. Sendo incapaz de alcançar-me, seu forte desejo tomou a forma de pedras que pareciam estar sendo atiradas contra mim, quer dizer, petardos energéticos. Pode ir. Qualquer médium que trabalha com desobsessão ou projetor na área sabe o que são esses petardos. Cansado da sua insistência, tornei-me agressivo e levantei um grande banco sobre sua cabeça. Ele criou a forma mental de um banco para arremessar em cima do cara, porque ele estava mais acima. Felizmente eu parei em tempo, abaixei minha arma e o perdoei. Imediatamente uma estranha metamorfose aconteceu
e eu vi essa entidade tornar-se um cachorro. Eudes, lembra que semana passada ele citava cachorros de proteção em volta dele, que eu expliquei que poderiam ser animais desencarnados treinados, projeção de formas mentais de mentores, ou mentores transmutados, ou animal de poder? Aqui é diferente. E isso aparece em muitos relatos nessa área e também eu já vi. Por exemplo, eu chego perto de você, você irradia uma energia e eu viro um cachorro e sai correndo. É comum pra caramba, né? A entidade vai e se manda, quer dizer, toma um formato, não se sabe exatamente por quê, mas podem tomar o formato de outros animais e se mandar correndo. Não é que era um animal, ou uma forma mental, ou um elemental. Era uma entidade mesmo, um ser humano. Toma a forma de um bicho e sai correndo. Várias vezes eu vi isso e ele também estava vendo. Pode ir. Durante os altos e baixos dessa luta, eu nunca parei de orar mentalmente. E à medida em que me elevava por cima do meu adversário, sentia minha energia aumentada. Por quê, Eudes? Ele está subindo, a entidade não consegue, ela é mais densa. No máximo, uma flutuação intermitente. Quanto mais ele vai para cima, o ar é mais rarefeito, o ambiente é mais sutil e ali ele ganha mais força para irradiar a energia de cima para baixo. Durante tais experiências, seria interessante estudar o relacionamento existente entre o nascimento das formas, quer dizer, a produção de formas mentais, e a ideia a executar. Constituiria a verdadeira chave dos sonhos. Por quê, Eudes? Quando a gente está sonhando, a mente da gente projeta na tela mental um monte de imagens dotadas de alta plasticidade. Pode ver, no sonho tudo muda e muito rápido. As imagens não são fixas, elas mudam, criações da mente. Isto fora do corpo também acontece por deliberação de criar uma forma mental plasmando uma imagem. O que ele está dizendo, naquela época, é que ele acharia interessante um estudo de como as formas mentais se produzem na tela mental durante o sonho para comparar com as formas mentais projetadas na saída do corpo. Ele já tinha adiantado isso, né? Quase 100 anos. Tem um livro de referência, pessoal, chama-se Formas Pensamento, do Charles Webster Leadbeater e da Annie Wood Besant, publicada aí nos primeiros 10 anos do século XX. E é óbvio, o enfoque é dentro da teosofia, da qual ambos participavam, mas é um livro bom porque tem ilustrações das formas mentais. O livro foi publicado durante décadas aqui no Brasil pela editora Pensamento e me parece que a editora do Conhecimento relançou o livro. Talvez tenha sido relançado também pela editora Teosófica de Brasília. De qualquer forma, é só procurar Formas Pensamento, Leadbeater e Annie Besant, que aí vão abrir as edições, as antigas e as mais modernas, para quem quiser explicação sobre formas pensamento, também chamada formas mentais, formações psíquicas, formas ideoplásticas e tantos outros nomes. Pode ir? Essa parte aí você já leu? Sim. Seria naturalmente necessário observar e notar a associação de ideias, de sentimentos e desejos correspondentes às imagens criadas e considerar a densidade da matéria onde tudo se manifesta. Pode ir? Por exemplo, no instante mencionado acima, por que esse banco tinha uma forma rústica, isso é, com uma longa tábua apoiada em duas outras? A imagem de um revólver não seria mais apropriada para a ocasião? A entidade está ali, ele plasmou a ideia de um banco para jogar no cara. Ele está dizendo, não teria sido mais fácil projetar a ideia de uma arma? Só que a mente dele sabe que um disparo ali não adiantaria nada, ele está fora do corpo, vai matar o quê? Né? Então, a própria mente, ela configura a forma mental de forma subconsciente naquele instante. Pode ser qualquer coisa. A mente dele poderia ter plasmado uma pedra, uma bola, poderia ter plasmado um facão. É o que a mente, na hora, por um segundo, criou por algum arcabouço psíquico da própria pessoa. Ele está questionando por que a mente cria determinadas formas. Aqui está outro caso que me lembro claramente. Eu não vinha sentindo-me muito bem há alguns dias. Apesar disso, fui sugado por um remoinho que carregou-me para uma direção desconhecida. Então, logo tomei ciência do que estava ocorrendo, tentei ficar firme na corrente magnética que estava me levando. Alcançado isto, não sem grande esforço, tive uma grande surpresa. Vi um indivíduo de aspecto ameaçador vindo em minha direção, levando-me para o canto de um cubo que ele tinha criado para me cercar. Novamente o mesmo mecanismo. E outra coisa, pessoal, o ano passado
eu fiz uma série de programas lá no meu programa da Vibe Mundial sobre assédios extrafísicos. Foram 3 ou 4 programas em que eu expliquei muitos detalhes, mas aí foi sobre obsessão no sentido aqui e agora. Ali a gente está vendo fora. Então, eu vou trazer na semana que vem, tá? Os links desses programas, tá, Eudes, para você colocar, que aí vocês clicando direto já cai diretamente nesse programa e já escutam para clarear um pouco, porque aqui é apenas uma abordagem na saída, mas o tema é muito vasto, eu já falei muito sobre esse tema em tantas outras ocasiões. Bom, totalmente lúcido e sem nenhum traço de que fosse uma experiência de sonho, eu senti uma reação momentânea de medo natural. Isso foi não mais do que um flash e dissipou. Se o cara projetou um cubo e ele percebendo que aquilo era uma ilusão, aquilo dissipou. Pode ir. Recuperando a confiança, eu fiquei onde estava, cruzei os braços, encostei-me contra as barreiras intransitáveis e, sorridente, esperei a vinda desse inimigo. Quer dizer, ele recuperou a confiança, Eudes, porque aquele cubo, ele notou que era uma forma mental, aquilo dissolveu e ele está ali esperando o cara vir em cima dele. Sem falar ou mover, eu deixei aproximar-se. Quando ele levantou seu braço para me bater, mentalmente chamei meus guias. Ele parou trespassado, mas reteve seu aspecto ameaçador. O Eudes, em muitos relatos do Irã, quando ele está no sufoco, ele evoca os guias, os mentores dele, porque naquela época ele não sabia mexer bem com energia ainda, né, para poder se defender. Então, ele sabia que tinha mentores de outro plano monitorando. E aí entra uma coisa que tem que ser esclarecida. Muita gente tenta negar a presença espiritual nas saídas do corpo, seja por motivo religioso ou de ceticismo. A maioria dos relatos na literatura de projeção astral é clara sobre guias espirituais ou mentores. Só não vê quem não quer, cara. Ou quem não tem visão de conjunto, que às vezes lê um livro ou outro e estancou aquilo só dentro de uma abordagem. Você está vendo a presença, toda hora ele fala dos guias, ele não os descreve, porque era 1926 e era muito prematuro naquela época na França ele falar disso, mas ele sempre chama os guias que invisivelmente o protegem. E aí a entidade ficou paralisada. Pode ir. Finalmente afastou-se suavemente. Parou. Afastou-se novamente. Primeiro devagar e depois rapidamente, até que finalmente o expulsei, estendendo o meu braço e apontando o meu dedo indicador direito na sua direção. Então continuei com a minha projeção. O dedo indicador dele é assim, ó, tipo assim, que ele está projetando energia, mas quem protegeu ele foram os guias. A corrente magnética, mais uma vez, retomou o seu fluxo. A atmosfera tornou-se mais clara e vi abaixo de mim vales verdes, árvores, rios e casas. Fui então para uma cidade que tencionava visitar. Quando voltei ao corpo, estava estranhamente livre da indisposição que estava me atormentando. É necessário comentar que quando isso aconteceu, eu estava treinando apenas 18 meses, ele não tinha experiência ainda. E veja, ele começou o relato dizendo que ele estava indisposto há vários dias e que depois dessa projeção ele ficou livre. A indisposição dele era o assédio dessa entidade sobre ele na vigília e que ele só foi ver lá fora, Eudes. Vamos lá. Independentemente das imagens e formas criadas por entidades malevolentes, a influência que as rodeia é significante. Assim, no primeiro instante, a má influência das pessoas pelas quais eu estava rodeado chegou para mim na forma de ondas eletromagnéticas invisíveis, de um extraordinário poder de resistência, ou seja, energia projetada. Ele sentia como se fosse algo invisível empurrando ele para trás. Passei muitas vezes isso fora do corpo também, Eudes. Entidades aí criarem uma espécie de muro invisível ou plataforma invisível e empurrar, você se sente esmagado por algo invisível, que é um campo energético em forma de rolo compressor jogado em cima de você. A defesa é irradiar energia, estourar aquilo, ou mudar de plano, ou pensar em algo melhor para mudar a vibração. Então, no caso, pessoas ao meu redor que têm inveja de mim... Não, ele está falando fora do corpo, tá? Má influência das pessoas rodeado, ele está... Aqui no caso, vamos conceituar melhor, pelas quais chegou para mim na forma de... Quer dizer, ele aqui avança o Eudes, só para eu contextuar. Tá vendo? Apesar de não estar vendo nada, ele está fora do corpo. Pode voltar. Não são pessoas aqui, ele está rodeado fora do corpo, tá? E que as ondas e energias dele, que ele chama de eletromagnéticas, era o termo da época,
afetava ele sentia como uma pressão. Pode ir. Apesar de não estar vendo nada, encontrei um verdadeiro muro de energia, o que eu acabei de descrever, de considerável poder. Esta percepção pode ser bastante útil quando estamos lidando com inteligências que podem ser mais avançadas que nós mesmos, mas que estão desequilibradas por sua inferioridade moral. É o que eu falei, Eudes. Inteligências extrafísicas que têm um alto domínio de concentração, mas voltadas para o mal. Quando ele fala mais avançada, no sentido concentração melhor do que a nossa. Qual é a defesa? O que ele chama o moral, que não é a moral religiosa ou ética de uma cultura ou outra, mas o padrão de caráter da pessoa, independentemente da cultura, religião, o que ela é, o que ela pensa, o que ela sente. É isso que é a verdadeira defesa da pessoa. Quer ficar defendido? Seja uma pessoa do bem e feliz. Que aí tua aura te defende de um monte de coisa pesada que sequer chega até você. Pode ir. Aqui temos um exemplo. Havia me projetado com a intenção de contatar seres superiores ao nosso grau de civilização. Eu me senti subir em uma atmosfera nebulosa. De repente, sem aviso, encontrei-me em pé diante de um ser que estava sentado numa espécie de trono e cujas formas eram pintadas de várias cores. Eu vi várias vezes no astral inferior, no umbral, entidades que eram chefes de falanges de espíritos pesados. Eles adoram sentar num trono, cara. O espaldar tem caveira na ponta, que é para mostrar, ostentar o domínio deles sobre aquele ambiente, as entidades. Coisa do ego puro, que é claro, um ser de luz jamais vai ficar com trono, vaidade ou controle sobre os outros, porque alguém que está bem, respeita o próximo, transborda seu bem, não enche o saco de ninguém, porque ele não está interessado em dominar ninguém, nem ostentar poder. Quando isso assim é feito, é uma entidade trevosa, né? Com certeza, pode ir. Sua aparência fria e severa impressionou-me desfavoravelmente. Contudo, como ele me assegurou que era um dos meus guias, imaginei que estava errado e, superando minha antipatia, tentei falar-lhe sobre meu trabalho na Terra. O cara se aproximou e tentou convencer o Irã de que era um dos guias invisíveis que protegia ele. O Irã estava desconfiado, mas ficou ali perto do cara. Olha o que vai acontecer. Então, estranhamente, minha memória de repente falhou. Isso é muito comum quando há um assédio ou a perda de energia. A lucidez cai. A pessoa está com você, de repente dá um apagão, ela cai para dentro do corpo. Ela perdeu energia ali fora. Quando eu voltei para o meu corpo, deduzi que seres que são realmente bons não necessitam distinguir-se de tal maneira. De fato, eu aprendi mais tarde a apreciar o amor sublime daqueles seres que são realmente uma ordem superior. Sem forma e sem cor, a radiação da sua aura inspira um sentimento de amor intenso. Nos atrai por um poder tão confiante e devoto que não há palavras na Terra capazes de dar uma ideia do poder e qualidade da energia que deles emana. Seres superiores, eu disse. Você não tem dúvida, a presença de amor, de luz, de sabedoria, de coisa evolutiva é óbvia, não tem como se enganar. Pode ir. Acabou, né? Então, estamos já com 38. Você vê como é que a leitura leva tempo. E outra, eu disse, cansa ficar lendo aqui, cara, para mim, e ficar... Ainda mais um textão, mas é a forma que eu tenho de passar essa informação, né? Então, agora, Eudes, por favor, vai lá no chat, vai desde o início e vê as perguntas que tem. Escolhe as perguntas relativas ao tema, tá? Para a gente otimizar o tempo. Vamos lá ver se alguém já deixou as perguntas aqui. Se quiserem já podem ir mandando. O Maurício, ele mandou o seguinte, uma sugestão de tema, tá lá antes do pessoal começar a mandar as perguntas, que é falar dos conhecimentos herméticos e sobre Hermes Trismegisto. Eu já falei tanto sobre isso. Aqui não, mas lá no programa da rádio, da Vibe Mundial, tô lá. Aliás, eu fiz, agora em julho, na última semana de julho, semana passada, eu fiz 24 anos no ar no programa Viagem Espiritual na Vibe Mundial, cara. Eu fiquei 2 anos sem fazer o programa, de 2017 a 2019, então são 22 anos. Eu comecei lá em 1999. Você tem uma ideia, eu estou há 20 e poucos anos com um programa falando de saídas do corpo e outros temas no ar, lá na Vibe Mundial, cara. É incrível isso, né? Eu disse, como estou conseguindo manter, agradeço lá a diretoria da rádio por me dar suporte para poder estar fazendo um programa há tantos anos, cara.
sabe? E eu sempre falo, eu não ganho nada para fazer o programa E da rádio. falando de algo É, tipo, não tão popular há 20 exato. anos atrás. Não tem salário da rádio, não tem nada. Eu faço na faixa para poder clarear. 20 e poucos anos. É uma doação, uma dedicação. E também não estou atrás de fama, de nada, não preciso disso, né? Eu já tenho bastante público há muito tempo, eu trabalho há anos com isso, que com podcasts e lives. É claro que o acesso às pessoas aumentou, mas eu sempre tive muito público ao longo dos anos. Sim. Minhas palestras sempre cheias, né? Então não preciso ficar ostentando coisas. Olha ali, não. Simplesmente o que me motiva a estar aqui, ou lá na rádio, ou em qualquer live, é o amor pela parte espiritual, a dedicação de clarear isso. É o que eu sei fazer de melhor. E eu faço isso não como mestre, eu sempre repito, não como detentor de verdade absoluta. Tem sempre alguém chato que critica e não vê isso que eu estou falando. Não sou mestre, não sei tudo, não quero doutrinar ninguém. E a pessoa aproveite o que achar de bom, o que achar que não está bom, não pega. Simplesmente vai tocando a bola em vez de ficar chateando, porque tem muita gente chata que você não tem ideia. Por exemplo, eu estava conversando com uma amiga minha, que tem muita coisa no Instagram, eu não vou comentar aqui o nome dela, não importa, ela me comentando, chorando sobre os ataques que ela está sofrendo, inclusive com ameaça de morte. Caramba. Você está exposto. As pessoas que estão aí assistindo não têm a menor ideia do que você passa de bastidores, né? E ela também é atacada por religiosos fanáticos, cara, que dizem que ela está com o diabo. Quando eu falo isso, o pessoal acha que eu estou contra algo. Eu não estou contra. Esse pessoal chato pra cacete entra para atacar. Tem que ser falado. Eles é que estão errados. Vai segurar a sua praia, vai pro seu site ou lugar onde tem o que você gosta. Sim. Entra para atacar. E ela falando que um desses religiosos descobriu o endereço da casa dela, cara. Nossa, Você tem uma tá ideia do que o pessoal ainda faz mais. em nome de Jesus. Vamos falar bem claro. Eu não tenho papa na língua com isso. O que esse pessoal faz? Tem que ser falado, né? E é claro que eu não estou falando de todo mundo. Estou falando de alguns radicais que nessa área tem bastante. Mas tem radicais na área espiritual também. O que eu estou falando é no sentido geral. É muito complicado. E aí que legal que eu estou há 22 anos lá e lá eu falei muito sobre hermetismo. É que os programas estão lá, são muitos anos, né? E aqui eu ainda não falei, sabe por quê? Por um motivo muito simples. Já falou lá? Não, o programa começou em novembro, né? A gente está com agora 10 meses de programa. Nesses 10 meses, um monte de temas eu falei, um monte de outros eu ainda não falei. Sim. Em 10 meses, tem 4 programas por mês. A gente fez 40 programas, né, até agora aqui. Sim. Nesses 40, não são 400. Não dá para falar de tudo. Então, o pessoal às vezes pede, fala nisso ou aquilo. Eventualmente pode acontecer, mas depende do tempo, o que eu senti na hora também. Como, por exemplo, ele está pedindo hermetismo. Eu vou trazer um material, como eu comentei no início, sobre o duplo, lá do hermetismo do Egito. Embora a parte hermética seja mais ligada à Grécia, antiga e tal, que eu conheço também bastante. E eu indico para ele o livro Os Iniciados, do Eduardo Chirré, o livro A Ciência Secreta, do Henri d'Irville, fora o Corpus Hermético, que é um clássico, o Caibalion, a Tábua de Esmeralda do Hermes Trismegisto. Eu conheço muito bem a parte hermética, porque admiro, aprofundo. Inclusive, tem um congresso de hermetismo, Eudes, que ocorre aqui em São Paulo. Já ocorreram 2, depois veio a pandemia, e agora o terceiro em novembro, que deve ser dia 13 de novembro, um sábado. Eu participei dos 2 anteriores e vou estar um congresso hermético, eu sou um dos palestrantes. Como eu vou no de ufologia, de espiritismo, de umbanda, de yoga, de qualquer lugar. Porque a minha linguagem é aberta, né? Então eu posso falar de vários temas sem prender ninguém. Por isso eu acabo indo, por exemplo, semana que vem vou estar dentro da maçonaria fazendo uma palestra. Apenas é para o pessoal da maçonaria. Então é legal estar falando de formas variadas, né? A parte hermética, aguenta um pouco. Lá para frente, um dia, quando tiver intuição, a gente fala. A Débora, ela pergunta, Wagner, eu também chamo muito meus guias quando dá ruim. Como me defender sozinha? Principalmente Aprendendo a trabalhar a própria energia, tá? Porque se ela sabe irradiar energia, ela vai fazer com ela o que o guia faria com ela, que é protegê-la energeticamente. Agora, Eudes, mesmo uma pessoa que trabalha bem com energia, ela tem recursos para se defender, Eudes. Mas veja, ninguém sabe tudo e sempre tem um dia que você não está tão legal quanto a tua média. Um dia difícil, você está com a filha doente, ou você está com uma dívida para pagar e não tem dinheiro. Naquele dia você está meio vulnerável por estresse, cansaço. Naquele dia vinha algo e você não conseguia reagir
com seu potencial. Nessa hora, busque ajuda espiritual. Nada de arrogância. Ninguém vai conseguir resolver tudo o tempo inteiro. É legal ter um autodomínio para não ficar dependente. Mas é legal também ter humildade de buscar ajuda na hora que precisar. É o ponto certo do equilíbrio da pessoa. Eu aconselho para ela aprender irradiação de energia, pela via que ela quiser, cura prânica ou passe, para ela aprender a trabalhar os chakras dela, vai ser legal para ela. Certo, a próxima pergunta é do Leonardo Viana. Ele manda o seguinte: Wagner, Leonardo aqui da palestra em Olaria, que você me levou no palco e ficou me sacaneando. Ah, eu sei quem é. Como saber se recebi um fluxo mental de mentores ou se foi algo da minha mente? Ô, Leonardo, só com o tempo que você vai discernir isso, cara. Todo mundo tem essa dúvida no início. Com o tempo, você estando mais seguro no teu desenvolvimento, tendo aquele feeling, você percebe claramente quando é um fluxo que vem de fora, pela qualidade da energia, o teor da ideia que é muito diferente da sua. Agora, o canal mental vai ser o seu. Então, aquele fluxo entra e tua mente elabora, e aí você escreve ou fala sobre aquilo. Mas só com o tempo. E eu me lembro que lá é uma palestra que eu faço de vez em quando vou ao Rio, Eudes, no Instituto Leonardo da Vinci, no bairro de Olaria, no Rio de Janeiro, onde eu faço palestra. Inclusive, vou fazer uma palestra sábado que vem, dia 12, lá às 17 horas. Lá no site do IPPB e no meu Instagram tem o banner com as informações. E o Leonardo estava na última palestra que eu fiz lá em abril, Eudes, e aí eu usei ele como exemplo lá no palco, porque ele tem muito medo das coisas, né? Espero, Leonardo, que você tenha perdido teu medo aí, cara, e levar com bom humor as coisas. E aí eu brinquei com ele lá, porque assim, eu faço palestras, Eudes, às vezes pego uma pessoa, dou um exemplo, brinco com um e outro para descontrair o ambiente. Por isso que às vezes eu não passo palestra no YouTube, porque fora do contexto o pessoal não entende. Eu experimentei uma época botar uma ou duas palestras minhas no YouTube e fui atacado pra caramba. Porque se, por exemplo, eu tenho amigos que são corintianos, estão lá na palestra. Durante a palestra falam, olha aquele corintiano ali, para pegar um exemplo, brincar. Se eu botar isso no YouTube, vou ser atacado por outros corintianos, fala, esse cara for sacaneando o Corinthians, não era isso. Então, por isso eu não ponho no YouTube, cara. Eu faço as palestras presenciais. E aí, o Leonardo, eu me lembro que eu brinquei bastante com ele lá. Só com o tempo você vai discernir isso. Eu te aconselho a ler um livro do Ramatiz, Eduardo, chamado Mediunismo, aonde ali o médium Exílio Mais e o Ramatiz falam justamente sobre os tipos de captação de ideias, anímico e mediúnico. O livro Mediunismo, Ramatiz, editora do Conhecimento. E um abraço para vocês. Sábado que vem, dia 12, estarei aí no Rio de Janeiro, no dia 11, na Casa Francisco de Assis, nas Laranjeiras, ou Eudes. E o mais legal, a gente arrecada alimentos em todos esses eventos que são distribuídos depois para grupos e comunidades carentes, tanto em Olaria quanto nas Laranjeiras. Semana passada, eu fiz uma palestra no Instituto de Umbanda Sagrada, Sarracene, aqui no Tatuapé. Tinham 400 pessoas, Eudes. Levaram doação de alimentos. No dia seguinte, uma van ficou lotada de alimentos doados por uma instituição de caridade. E aí é legal, que eu me sinto muito útil participando desses eventos, porque vai gerando assistência social. Quem está de fora não tem a menor ideia disso, cara, do que você está fazendo. E, ao mesmo tempo, é legal poder falar isso, mas com contentamento e agradecendo a Deus por estar participando de uma atividade sadia. Não está falando mal dos outros, nem ficar atacando ninguém. Estou ali trabalhando. Se é certo ou errado, eu é que sei, e a vibração legal. Agora, tinha 400 pessoas lá, cara. Deu uma van cheinha de alimentos. E lá no Rio, das próximas palestras, vamos arrecadar mais alimento ainda. Aliás, chegou uma entidade ali, é a Júlia, chegou ali. Daqui a pouquinho eu vou estar no bate-papo com a Júlia sobre assédios extrafísicos aqui, logo na sequência do programa. Quem tem tempo, emenda aí para assistir. E quem assistiu o programa depois, porque muita gente assiste depois, vai e clica logo depois aqui no canal do Projeto Farol, no programa da Júlia, que vamos ter mais papo sobre essas coisas. Vamos lá. Certo, a próxima pergunta é do Samuel de Jesus. Ele pergunta, se o Irã tivesse agredido a entidade, ele ia ficar preso no escuro? Ele ia perder a energia. Ele só ia perder a energia. Porque qual é a defesa? O cordão de prata, o feixe energia, por uma questão de automatismo, né, e autodefesa, igualzinho aqui a gente tem um mecanismo da adrenalina, que quando a gente está em perigo, por autodefesa, a adrenalina dispara para a gente fugir do perigo ou correr. Lá fora existe um mecanismo de autodefesa inconsciente.
da própria pessoa. Qualquer coisa, vapo de cordão de prata atraciona ela, mas ela perderia energia nesse sentido, porque ela entrou na faixa do espírito, que é a faixa da violência. Ateliê Regina pergunta: tive projeções durante a vida. Quando comecei a entender mais e estudar o assunto, parei de lembrar. Hoje me lembro pouquíssimo dos sonhos / projeções. O que pode ser e como mudar? Olha, não dá para falar sem ver ela, né? Algumas coisas podem causar recessos projetivos. Às vezes, e eu tenho assinalado isso há muito tempo, uma pessoa está tendo saídas do corpo espontâneas, Eudes, e aquilo ocorre de forma lúdica. Ela começa a estudar aquilo, dependendo do que ela está estudando, o autor, a mente dela começa a ficar formatada no conhecimento e ela começa a elaborar teorias em cima de algo que era espontâneo. E aí o que era uma coisa lúdica de sensibilidade, o intelecto dela agora está aprendendo. Porque ela está estudando, ela vai tender a formatar, isso tira a espontaneidade. Agora, paradoxalmente, se a pessoa lê bastante perto da hora de dormir, mas de mente aberta, sem formatar, que ela está lendo o conjunto, isso pode ajudá-la a recuperar o nível dessas projeções. Ou elas estão acontecendo e ela não está rememorando, mas não tem como eu falar à distância sem vê-la, porque para cada um tem um motivo específico, seja energético ou seja inconsciente, teria que olhar. O Fernando ele pergunta: Wagner, a luz do sol pode ajudar na saída do corpo? Não, pelo contrário, a luz do sol ela é estimulante, cara. E durante o dia, a luz do sol estimula o movimento. É claro que se uma pessoa vai deitar, Eudes, por exemplo, a pessoa está na praia, dorme lá na praia, ela pode ter uma saída, porque o metabolismo desceu, mas vai ser mais dificultoso o metabolismo dela descer devido à claridade, devido ao calor. E aí, quando a pessoa vai dormir de dia, ela cerra as cortinas para ficar no escuro, porque isso favorece o sono. Então, não é que a pessoa não possa sair durante o dia, mas a luz do sol incidindo, ela tende a estimular o metabolismo do corpo. A Marli pergunta: a energia sai das mãos mesmo quando não sinto? Mesmo quando não sente, a pessoa pode estar projetando. Você vê clarões energéticos. Agora, uma coisa é a energia manifestada, outra coisa é a pessoa sentir a movimentação da energia, Eudes. Eu conheci pessoas que irradiavam bastante calor pelas mãos e não sentiam nada, sentiam até calafrio. Quer dizer, isso aí não significa nada. O ideal para ela, que eu sugeriria, estudar e praticar cura prânica para melhorar a sensibilidade das mãos. Certo. A Júlia pergunta se você poderia dizer um livro do Luiz Sérgio. O livro do Luiz Sérgio tem vários. O clássico, O Mundo em que eu vivi, O Mundo em que eu vivo. Esse aí me parece, se eu não me engano bem, é o principal livro do Luiz Sérgio, tá? O Mundo em que eu vivo, se eu não me engano. Mas eu teria que confirmar. Eu vou pegar em casa, viu, Edson, algum livro do Luiz Sérgio, eu trago na próxima para ela ver, porque eu não tenho certeza se é o mundo que eu vivo ou o mundo que eu vivi, mas eu vou trazer para cá um ou dois do Luiz Sérgio. Eu gosto da literatura dele, eu tenho vários livros. Para quem não conhece, o Luiz Sérgio é uma entidade extrafísica que passou mensagem por uma médium, depois mudou a médium, falando sobre vida extrafísica, comunidades astrais, no estilo do André Luiz, na série Nosso Lar. Eu vou marcar aqui para não esquecer, eu vou trazer os links dos programas de desobsessão da rádio e mais um ou dois livros do Luiz Sérgio para indicar para ela no próximo programa. Aí eu trago aqui e mostro a capa. Eu tive uma experiência fora do corpo e eu ia perdendo a consciência e eu sentia que estava perdendo. E às vezes, calma aí, fora do corpo e sentia que ia perdendo a consciência e sentia que estava perdendo. E às vezes voltava para o corpo. Por que isso acontece? Não tem como saber sem ver a energia dele, né? Porque se ele está fora, o nível de lucidez dele está caindo. Ele pode estar perdendo energia. Tem que olhar o ambiente onde ele está deitado. Assim, olhar a energia dele para saber o que está causando isso, Wildes. Não está fora de possibilidade de que possa haver um assédio espiritual invisível que drena a energia dele, por isso a energia cai. Mas não há como falar isso sem ver a pessoa. O Roberto quer saber se cannabis prejudica na projeção astral. Claro que prejudica. Tem muita gente que defende cannabis. Por exemplo, cannabis para cura. Pô, tomara que aconteça, né, ô Júlia? A cannabis para cura, um monte de gente aí. Agora, a cannabis tem um detalhe muito simples, independentemente dela. Fumaça que você está ingerindo e jogando no pulmão, cara. Isso não é saudável. E outra, a maconha também, ela prejudica a memória, viu, Eudes?
Prejudica. É isso que eu estou falando, são dados médicos. Eu tive vários amigos que usavam maconha e eles têm uma péssima memória, cara. É um dos efeitos colaterais. E outra, não estou condenando por moral, não tenho nada disso. Tecnicamente, não é legal utilizar cannabis para a saída do corpo. Agora, a cannabis pode soltar um pouco o campo energético, mas ela altera o padrão de percepção. Você está tentando ficar lúcido numa saída. A cannabis te tira a lucidez. Sim. Ela te deixa num estado já meio assim, Tonto. como o álcool também. Então, eu não sou favorável, mas não tem nada de moral, condenar nada. Eu estou colocando especificamente fumaça no pulmão e a memória indo embora. A Patrícia, ela pergunta, Wagner, eu comecei a ter saídas do corpo e falando com a minha psicóloga, ela disse para eu não fazer mais porque tomo remédios para dormir. Então isso não me deixaria descansar. Será? Não é verdadeiro não. A saída do corpo não cansa. Eu disse, um motivo básico. Suponha, eu disse que você está fora do corpo. Seu corpo está dormindo. Você está gastando caloria do corpo? Não, você está fora do corpo. Teu corpo está dormindo, regenerando. Você não está queimando caloria. Como é que você vai acordar cansado, cara? Tá? Então não tem essa história. Na maioria das vezes que eu vi que a pessoa não dormia direito, era cama inadequada para o peso dela, travesseiro inadequado, dormir com uma pessoa negativa do lado, beber pra cacete antes de dormir, encher a pança. Isso tudo pode causar desconforto ou sensação de cansaço, estresse, apneia noturna. Agora, no caso dela, talvez a profissional de saúde tenha falado para ela não tentar, porque se ela está tomando um remédio para dormir, é para ela descansar. E a saída do corpo poderia trazer um conteúdo lá de fora e agitar a mente dela. E é claro, se uma pessoa está fazendo um tratamento, primeira preocupação dela não é a projeção, é a saúde, cara. Tá? Se ajeita, fica direitinho para depois você tentar algo mais à frente. Agora, eu conheci pessoas que dormiam mal por diversos fatores. E eu sei que a acupuntura melhora muito a qualidade do sono da pessoa, Eudes. A acupuntura é feita com constância. Outra coisa, prática de yoga, fazer um pouco de yoga antes de deitar, se ela souber. Ou o Tai Chi Chuan, tira a ansiedade. Tudo isso melhora ela. Ela pode eventualmente ir diminuindo o remédio até parar, mas não deve fazer isso sem ela primeiro arranjar uma alternativa e se equilibrar. E para estudar a saída do corpo, primeiro ajeita a tua saúde, fica o melhor que você puder. Certo, o Fernando, que já tinha perguntado anteriormente, ele pergunta mais uma vez sobre o sol, que ele pergunta se o sol, os banhos de sol ajudam a limpar impurezas espirituais? Não, espirituais não. O banho de sol limpa impurezas energéticas do corpo, porque o que traz impureza espiritual é o pensamento e a emoção. E a luz do sol não tem como transformar isso. Mas, por exemplo, eu estou perto da praia, cara, ou perto da montanha, eu me sinto purificado fisicamente. Sinto que tudo melhora, porque purifica as energias. O prana é a energia mais natural. Nesse sentido, sim. Agora, o que eu penso e o que eu sinto não tem como a natureza transformar em mim. Isso é trabalho interno. A Gabi pergunta, Wagner, quando eu durmo com meus filhos pequenos de 7 e 5 anos do meu lado, na cama, sempre tenho experiências confusas e não durmo direito e sinto a minha menina muito agitada. Sim. Por que disso? Toda criança é agitada, Eudes. Você tem filho pequeno, você Sim. sabe. A agitação das crianças pode interpenetrar a aura do adulto, prejudicando a sensibilidade da pessoa. E outra, criança libera formas mentais também, mas fantasiosas, imaginárias. Isso pode misturar na aura do pai ou da mãe na cama e confundir um pouco. Agora, quem tem filho pequeno tem que dar prioridade para as crianças, cara, tá? Fica ali junto e tal. O que eu aconselho para ela? Antes de deitar, senta um pouco e faz uma vibração no quarto. As crianças já deitaram na cama, depois você deita. Pode melhorar. A Dora falou que você deu a dica para comprar o livro de ciência da cura prânica Isso. com o mestre Shoa Exatamente. diretamente da editora eBay. Comprei, estou lendo e também farei o curso, ela falou. Que legal. O cura prânica é excelente. Já falei do Shoa Koksui aqui outras vezes. É o melhor para quem quer trabalhar energia com as mãos. O observador fala, Wagner, tenho muitos sonhos lúcidos. Em outros sonhos percebo inconsistências entre a realidade e a situação, e acordo. Como consigo diferenciar os sonhos das projeções inconscientes? Cara, essa pergunta todo mundo faz o tempo inteiro. O que eu recomendo? Pesquisa para poder diluir. O livro O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, editora Companhia das Letras. O melhor livro sobre sonho publicado no Brasil. Não fala de projeção, mas fala de sonho lúcido,
bioquímica cerebral, para a pessoa comparar o sonho normal com o sonho lúcido, para depois, eventualmente, comparar com a projeção. Como que ela vai comparar com a projeção se nem o sonho ela está entendendo? Então, dá uma olhada. O Oráculo da Noite, Siddhartha Ribeiro, editora Companhia das Letras. Certo. Certo? Certo. Não tem mais pergunta? Não. Beleza. Quer dizer, subiu uma última aqui que é do Sérgio. Fale. Agora, na verdade. Professor Wagner, a alma da pessoa pode ficar presa nesse cubo e ela acordar, continuar a vida, trabalhar? Não, mas não, estar isso é com um a dos alma mitos. Ih, eu já aprisionada? contei tanto sobre isso em vários programas, porque ficou aquele mito assim, eu disse, você sai do corpo, uma entidade te aprisiona lá, você volta para o corpo e uma parte tua está perdida lá. Isso não acontece. Tá? O teu corpo astral, ele tem um mecanismo energético que é puxado para dentro. O que gerou essa confusão que alguns autores, infelizmente, propalam por aí? De que você tem que fazer um resgate de alma lá e puxar a parte que está fragmentada, um fragmento teu. Que besteira isso. O que eu vi como projetor, tá? Eudes, um viciado em crack, tá? E é uma doença, um problema sério, não há condenação, é só estudo. Um viciado em crack, aqui na Cracolândia, por exemplo, ele não toma banho direito, não se alimenta direito, as ideias dele estão sempre fixas no vício, então é uma degradação psicológica, mental, física, de todo jeito. Então, o campo energético de um viciado em crack é mais fraco, se alimenta mal, dorme na rua, então a saúde não é muito boa, fora o efeito da própria droga sobre a pessoa. Então, uma pessoa dessa jogada na rua, pelo vício, semelhante atrai semelhante, entidades pesadas encostam para drenar o campo energético de uma pessoa dessa, porque é fácil, porque ela está vulnerável. Então, supõe alguém viciado há algum tempo e que já tem uma entidade grudada o tempo inteiro na vigília. O cara está no campo energético, agarrado. Você olha, você já não sabe quem é quem. Na hora que a pessoa sai do corpo durante o sono inconsciente, a entidade sai agarrada com ela, porque já está agarrada na aura. E outra, não é a saída do corpo que fez isso, é o uso da droga. E aí essa entidade obsessora arrasta a pessoa para o astral inferior, que é o campo, o domínio dela. Lá, ele prende ela num campo energético, num cubo, e aí o cordão de prata vapt, puxa a pessoa. Na hora que ele prende ela nesse cubo ou nicho energético, ele grava a assinatura energética da pessoa, que ele já dominava aqui. Então a pessoa volta, só que aquele campo energético fica com a assinatura energética da pessoa. Na outra noite, quando ele sai, ele leva o cara para lá de novo. Quer dizer, ele consegue vampirizar o cara fora do corpo, levando para lá. Não é que ficou uma parte da pessoa, ficou a assinatura energética dela gravada, quando ela sai, ela é puxada de volta. É um tipo de obsessão. Eu vi isso como médium de desobsessão. Agora veja, eu não estou dando palpite, eu trabalho com isso. Eu acho isso, você não ficou metade tua lá e metade voltou. Isso não existe, cara. Ficou presa a assinatura energética tua. Você está aqui, mas durante o dia já pode ser vampirizado. Uma parte da tua energia ficou lá, como se fosse um link. Ô Ju, ficou um link teu, você não. É como se fosse, deixou a impressão digital e volta. Toda vez que você sair, você é puxado para lá. É uma espécie de obsessão por prisão. Infelizmente. E eu não estou condenando nada, eu sei que é um problema sério, social, os usuários de crack, mas tem que ser falado a verdade. Tá? Não há como ficar lá preso, não. Mas a energia da pessoa pode ficar marcada, o link, a senha dela. Assim que ela sai, é puxada para lá de novo, parecendo que ela tinha ficado presa lá. Isso é o que eu acho, com a experiência que eu tenho. Eu não tenho verdade absoluta, nem sei tudo. A minha visão sobre isso é essa. Ok? Então já estamos com 63 e a Júlia já está aqui. A gente vai terminar esse programa. Daqui a alguns minutos já vamos começar o papo com a Júlia. E a gente acabou falando de assédio extrafísico por causa do Irã também, né? E no próximo programa, pessoal, aí eu vou deixar perguntas e respostas em aberto. Agora, por favor, pergunta sobre os temas que eu abordo aqui. Não sobre política, não sobre trabalho de outras pessoas. A gente tem que ganhar tempo e aprofundar os estudos, tá? E aí nos próximos programas, relatos do Hamilton Prado, o duplo do Antigo Egito, que é uma coisa que muita gente tem pedido para falar do Egito, e eu tenho muita coisa, mas esse material é inédito. Então aguardem os próximos programas, tá? E aí eu vou bater um papo com a Júlia agora. Assistam ou agora, na sequência, ou depois, quando assistir esse programa, clica no dela, vai valer a pena. Eudes, algum recado final? Não, tá certinho. E lá em Itaquaquecetuba, tá tudo em cima? Tudo
Tá tudo top lá. Eu tô sabendo que você anda o terror lá, que as meninas ficam atrás de você. É verdade isso? É mentira. É mentira? E quem é que assiste o programa? É sua tia, que você falou, sua avó? Não, é a mulher do meu pai. Sua madrasta. Isso. Ela assiste o programa, né? Ela gosta muito de você, inclusive. Ah, que legal. Como é o nome dela? Marta. Marta, um abraço aí pra você, viu? Então, gente, obrigado aí por vocês estarem assistindo o programa. Fique aí quem puder. Quem não puder, semana que vem a gente está de volta. Até mais.